Boa noite, boa noite. Ô Lu, boa noite, Gustavo. Que bom que vocês estão aqui. Vamos aguardar um pouquinho para a gente iniciar a nossa live. Boa noite, Gustavo. Vamos esperar só mais um minutinho. Sejam todos bem-vindos. E eu vou conversar um pouquinho com vocês antes, e aí depois eu vou chamar a Adriana para ela entrar e conversar um pouquinho, falar sobre a história dela. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Ei, Adriana. Adriana, eu só vou pedir para você esperar um pouquinho. E aí depois eu vou pedir para você participar, tá? Marta, oi, saudades. Que bom que você está aqui. Está falando que enviou foi a Adriana? Eu não recebi aqui não. Mas vamos começar um pouquinho, falar um pouquinho enquanto as pessoas vão chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E daqui a pouco eu vou chamar a Adriana, né? E ontem, quando eu estava pensando um pouquinho sobre essa live de hoje, eu lembrei de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, que foi assim, acho que foi na da década de 80, início da década de 90. O nome do filme é Bagdá Café. É um filme que conta a história de uma turista alemã que ela está viajando com o marido e aí no meio da viagem ela começa a brigar com o marido e ela acaba saindo do carro e ela começa a andar sem rumo pelo deserto do Arizona. E aí ela acaba chegando num posto de gasolina e nesse posto tem um café, um bar-café que chama Bagdá Café. Então quando ela chega lá, ela é recebida de uma forma muito áspera, muito seca pela proprietária, né? Mas essa proprietária também tinha acabado de brigar com o marido e tinha expulsado o marido daquele lugar. E aí, a partir desse momento, né, desse encontro com as duas, elas começam a aprender a conviver e a compartilhar das suas dores e também elas começam a fazer uma mudança tanto naquele local quanto na vida delas, né? Elas começam a transformar aquela aspereza do coração, aquela dor do coração, numa coisa mais suave, né? Na angústia, em esperanças, né? E aí há um processo de transformação muito grande na vida dessas duas mulheres. E esse filme ele fala do comportamento humano, né? Ele ensina para a gente a olhar para o mundo
com um olhar mais tolerante, olhar para a vida e para o mundo com um olhar mais tolerante, um olhar mais amoroso, né? E nessa época esse filme me impactou muito, porque ele me fez refletir sobre algumas questões que eu estava vivendo naquele momento. A partir daí eu me inspirei nesse filme e tomei algumas decisões e fiz algumas mudanças na minha vida. E foram mudanças muito significativas, né? Então o objetivo dessas lives, né, é justamente esse. É aprender com a história do outro, aprender com a experiência do outro. Como eu falei num post desses, né, que eu fiz anteriormente sobre chamando para essas lives, né? Eu falei que às vezes nós precisamos de uma palavra, de um livro, de um filme, né? Como foi o meu caso, de uma live, de uma palestra ou de uma conversa com amigos, né? Para acender a luz e nos colocar no caminho, né? Então, parafraseando um professor, um dos meus professores, Hilário Trigo, ele fala que nós crescemos quando relacionamos, né? Então, hoje eu espero que todos nós possamos aprender com a história, com a experiência da Adriana Nunes, né? E que a gente ouça a história dela com muito respeito, porque toda a história é sagrada, né? Deus nos dá a oportunidade de viver uma vida, né? Viver a experiência, viver, experimentar a vida, né? E isso é sagrado, né? E aí a Adriana vem aqui compartilhar um pouquinho com a gente sobre a sua jornada, como que ela atravessou os desertos dela, não foi o deserto do Arizona, né, mas foram alguns desertos, e como que ela encontrou esses Bagdás cafés pelo meio do caminho, né? E como no filme, né, ela vai falar um pouco para a gente de que às vezes esses Bagdás cafés que a gente encontra, eles não estão prontos, né? A gente precisa dar uma lavada, precisa tirar poeira, precisa tirar as teias de aranha, né? Para a gente poder enxergar o oásis, né? Então é isso aí, né? Eu vou pedir a Adriana para poder pedir para participar, para eu poder colocá-la aqui, porque eu não tô vendo. Deixa eu só ver aqui. Eu não sei como que coloca, acho que ela vai ter que pedir para poder participar, né? Mas enquanto isso, ou então alguém coloca uma mensagem aí para mim. Cadê aqui? Aqui. Opa, tá aqui. Bom, então, enquanto ela tá entrando aí, né? Ah, Eu agora foi. né? Faltava clicar um Cheguei. botãozinho assim, Eu tava né? aqui, porque a internet aqui tá instável, aí tava só rodando. Aí assim, eu falei, pronto, agora. Não, Mas vai deu, dar tudo né? certo. Isso, né? Eu tô aqui em São João del Eu Rei. estava aqui. Eu só vou te falar um pouquinho, né? Te apresentar um pouquinho. Essa é a Adriana Nunes, né? E ela tem a formação em pedagogia, yoga, acupuntura, e aí fez várias formações aí, cura prânica, Theta Healing, ela vai contar isso aí pra gente, né? Então, Adriana, seja bem-vinda, né? E é uma honra começar essa série de lives com você, tá? Então, tá aí, Obrigada, para Alessandra. você. A honra é O minha. espaço É um é bate-papo, né? nosso. Isso, é A nosso aí. Então, gente vamos. Aí eu conversa queria que tanto. você falasse um pouquinho. Então, eu sou terapeuta, né, integrativa e hoje alinhada com o meu propósito, assim, eu me sinto muito alinhada com o meu propósito, mas
falar, né, dos nossos caminhos, nossas histórias, a gente volta lá atrás e aí pensa em tudo que a gente passou lá do início e, e aí você, né, quando você trouxe essa proposta de falar dos nossos caminhos, a gente vai lá atrás e acessa de novo aqueles processos de como que era antes no início, né? E aí eu acho Uhum. que começar a compartilhar assim, é, é, no início, antes, assim, nos meus 20 e poucos anos, assim, essa sensação né, que eu tinha na vida, e até antes disso, assim, uma sensação de não pertencer muito, assim, a esse mundo, né? A gente traz, eu acho que tanta gente se conecta com isso, assim, quem está um pouco nesse processo, nessa busca de autoconhecimento, de procurar se entender um pouco melhor também, né? A gente tem essa sensação, às vezes, de inadequação no mundo. E eu sempre tive um pouco isso, assim. E aí eu lembro que eu pensava assim, eu novinha, e eu vendo as minhas amigas adolescentes, todo mundo naquele alvoroço, namorar, não sei o quê. E eu pensava assim, gente, mas eu não vim aqui para comer, dormir, transar, eu vim aqui pra... Tem algo diferente, assim, o que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? E aí eu lembro um pouco desses conflitos, assim, lá atrás, nesse meu processo de busca, né? E, e aí foi assim, nessa minha caminhada, assim, lá atrás, eu lembro desse processo de me sentir muito inconfortável, muito numa busca muito grande, assim, de quem sou eu, o que eu quero fazer, o que eu vim. E isso foi me levando assim em para vários caminhos assim, né? De começar a fazer terapia para eu me conhecer melhor. E aí tudo mudou quando eu comecei a fazer yoga mesmo. Antes disso eu já tinha feito algumas coisas para tentar me sentir mais confortável e tentei me encaixar um pouco nesse mundo também, né, que eu falo que a gente às vezes tenta encaixar dentro de uma convenção, uma caixinha de fazer tudo que é ideal para todo mundo e né, que todo mundo valoriza muito na sociedade e tal. E aí eu comecei a fazer yoga e aí virou uma ficha na minha vida, né? Porque o yoga, eu não sei quem tá, se tem gente aí que faz yoga e que tá nesse processo, assim, vai entender um pouquinho que o yoga não é só as posturas físicas, né? A gente faz um movimento muito profundo para dentro. A gente conhece muito o nosso processo interno através do corpo naquele movimento, naquele momento ali. É, e aí eu comecei a fazer yoga, não sei, em 2002, mais ou menos. E eu lembro que quando eu comecei, eu falei, nossa, encontrei minha tribo, agora achei meu mundo aqui. Eu comecei a me sentir mais confortável no mundo, assim, no mundo da matéria, digamos assim. E foi um momento, assim, de muito questionamento, de tentar me entender, assim. Nessa época eu tava recém-casada e trabalhava na empresa da minha família, assim, meu pai tinha uma empresa, um atacado, e acaba que ele falou, vou aposentar, e eu assumi junto com meus dois irmãos. E aí, só que aquilo, né, sabendo que me conhecendo hoje, falo, não tinha nada a ver comigo. Eu ficava lá atrás do balcão, lidando com funcionário, com vendedor, com fornecedor. E assim, meu coração, né, nó, porque eu falava, nossa, mas não é isso aqui não é vida pra mim. Mas assim, aquela responsabilidade também é uma coisa que a gente tinha que, enfim, foi o que a vida foi me trazendo e a gente vai também, né, fazendo o melhor que a gente pode, tentando encontrar o caminho. Mas aí depois de aí eu fiz yoga, tipo 1 ano e pouco, e aí minha professora falou assim, eu vou fazer um curso de formação. Acho que foi o primeiro ou o segundo que ela estava fazendo. E eu falei, nossa, eu tô gostando tanto desse rolê aqui que eu vou ver o que é, vou começar, vou fazer o curso de formação também. Nem pensava em dar aula de yoga, falei, mas fui fazer. E aí o negócio, né, aprofundou o processo.
né, os questionamentos, e que é isso mesmo que eu vou fazer, ou não é? E eu lembro que teve uma vez que eu morava num apartamento assim, pequeno, assim, estava casada, e era aquela vidinha boa, né? Um apartamento bonitinho, tem o seu carrinho, tá trabalhando, tem a sua, né? Todos os dois tá trabalhando, aquela coisa assim, que tá tudo certo, olhando tá tudo certo. Mas pra mim, assim, eu tava assim, cara, tá tudo certo, mas não é isso. Pra mim não é isso nesse momento, assim. E eu lembro que eu estava uma vez na área de serviço, assim, do apartamento, olhando pela janela e eu olhei para o céu, assim, e aí a minha sensação foi de, assim, um passarinho na gaiola. Eu lembro que eu falei, gente, foi uma sensação de alma, assim, que não é essa vida que eu quero para mim, né? E aí eu fui começando a me fortalecer, assim, nesse processo de autoconhecimento, saber um pouco mais o que eu queria, até que em 2005, eu resolvi sair da empresa e eu resolvi terminar o meu casamento, assim. E foi no mesmo ano. Foi pauleira, mas assim, hoje eu vejo como que eu fui corajosa, né? Assim, a gente fica, eu lembro que eu fiquei meio que em estado de choque, assim, porque era uma coisa que eu sabia que era o meu caminho, eu queria aquilo, mas ao mesmo tempo, né? É Era um aquele puta suicídio, né? merda. É assim, puta merda, o que que eu faço agora? Né? Então tá, é isso, mas a gente às vezes toma a decisão de mudar sem saber o que que é o próximo passo também, porque não tá, a vida não é redondinha, né? Não tá tudo certinho ali, Uhum. então. Não, às vezes a gente consegue planejar algumas coisas, né? Cuidar de algumas coisas, mas a impermanência também. E aí, mas foi pauleira, mas ao mesmo tempo, assim, eu tava bem dentro da dor. Eu lembro de sentir isso, assim, que tá, cara, tá tudo certo, tá tudo, tá foda, mas tá tudo certo, vamos lá, vamos lá. E aí eu fiquei assim, eu separei, no próximo ano eu lembro que eu fui fazer um outro curso de especialização de yoga, e aí eu fiquei muito nesse processo, assim, de estudar, fazer minha prática de yoga, ficar muito quieta também, muito em silêncio. Foi um momento de eu não tinha mais, não tinha assim o que fazer assim, né? Eu tinha que assentar aquelas decisões dentro de mim, esperar aquilo, né? A poeira baixar dentro de mim. Mas assim, e para mim aquilo era assim, atravessando um deserto. Eu sentia que assim, nossa, tá assim, tá um deserto, mas tá tudo certo, calma. E aí eu sei que nesse curso que eu estava fazendo especialização, teve um dia que eu falei com o meu... E eu já estudando, os meus mestres espirituais, que são hoje, né, o Shri Aurobindo e a mãe, que são os fundadores de Auroville. E aí eu lembro que eu fiquei fascinada com o trabalho deles quando eu fiz o meu curso de yoga, porque eu li aquilo e a minha alma reconhecia. Eu falava, gente, mas eu já li isso, nossa, isso para mim faz tanto sentido. Aquelas coisas a gente se reconhecer, né, dentro, e esse meu reconhecimento de alma dentro da filosofia do yoga integral, Shri Aurobindo, foi meu gancho para dentro. E aí eu fui fazer um curso de especialização. Interessante, Adriana, porque assim, a gente tem que estar aberto para isso, né? Porque se você não está aberto para isso, você ia fazer a formação, você ia fazer, estudar, né? Mas você não ia se identificar com isso, né? Quando você Uhum, fala da alma, né? Eu já é, sei isso, eu conheço isso, é, né? Então, é. é a alma que está pedindo e a gente tem que ouvir, né? A gente tem que ouvir e assim, às vezes não faz muito sentido, às vezes é uma coisinha que te faz um chamado tão sutil e às vezes e aquele chamado vai É. ficando forte quando a gente para e, opa, deixa eu ver isso aqui, faz tanto sentido isso aqui para mim agora e deixa eu ver o que tá rolando aqui. Mas assim, e é tão Uhum. maravilhoso assim, hoje eu vejo como eu acho que a vida cuida muito da gente, porque assim, as coisas, as experiências que a gente precisa vão sendo colocadas na nossa frente, assim, basta a gente ter olhos para ver, ouvidos para escutar, para a gente ir pegando o fiozinho da meada, né? E às vezes pode estar tudo desmoronando, assim, eu não sei muito o que que eu estou construindo, mas existe uma linha ali que faz sentido para a alma. E aí nesse curso que eu fui fazer de especialização de Iyengar, o professor ele tinha morado 20 anos na Índia.
nesse lugar que foi fundado por esses mestres que eu estava super conectada com eles e lendo o trabalho deles, tudo que estava traduzido em português eu estava, né, lendo e tal. E aí um dia eu falei, não, Paulo, é o Paulo Baeta, né, quem trabalha com yoga sabe. Eu falei, não, Paulo, eu sou doida pra ir em Auroville, tô lendo o trabalho da mãe e tal, Shri Aurobindo. Ele falou assim, tem 2 meninas aí que estão pensando em ir também, por que vocês não conversam? E aí, na hora, a anteninha ligou, né? A luz vermelha. Eu sei que eu nem conhecia, era a Soninha, a Marina, e eu nem conhecia as meninas, e eu sei que a gente entrou em contato e o negócio foi fluindo. E eu lembro que assim, não sei se foi uns 2 meses, eu lembro que assim, rapidinho a gente já estava assim, com passagem comprada para ir para a Índia, juntando a grana, se organizando assim. E aí a gente comprou passagem com bastante antecedência. Eu lembro que a gente todo mês ia comprar dólar. Enfim, eu sei que o negócio foi fluindo, assim. Eu falei, nossa, não tô acreditando. Eu que achava que eu nunca ia, não falo inglês, né? Nunca viajei para fora. Mas se tornou possível, assim. E eu sei que essa viagem rolou. A gente foi final de 2007, a primeira vez. E assim, aí foi outro loop, né? Porque aí, depois daquele primeiro loop interno para mim, que foi o reconhecimento do yoga, aí eu chego lá, eu lembro que a gente pisou lá, tem uma porteira, assim, a gente chegou de noite, tinha uma porteira que abria, assim, escritório Ouville, abriu a porteira e a gente começou a chorar dentro do carro, porque assim, foi muito, tocou muito nós três, tá ali naquele lugar. E é uma coisa que a gente não explica, porque assim, a alma parece que reconhece, né? Eu lembro quando eu pisei na Índia, era assim, nossa, eu tô em casa. É isso aqui que eu estava buscando até hoje. O que eu passei até hoje foi para chegar aqui. Porque para mim aquilo fazia sentido, né, naquele momento, dentro da minha jornada de vida. E aí foi uma experiência assim, de chegar lá e falar, nossa, essa aqui é minha vida. E aí a gente ficou uns meses lá, e de novo a vida te coloca situações para, né, para pegar o gancho para o próximo passo. E eu lembro que a gente ficou e assim, fazendo curso, praticando yoga, conhecendo um monte de gente, porque esse lugar que a gente foi é uma comunidade internacional, vinculada ao yoga de Shri Aurobindo e da mãe. E tinha pessoas de mais de 45 países morando lá. Então foi uma experiência riquíssima, assim. E, enfim, assim, eu lembro que eu me senti tão em casa que eu falei, nossa, é isso, essa expansão que me proporcionou, né? Então aquela Adriana que estava lá naquela janelinha da área de serviço, olhando para o céu, com aquela vida de trabalhar de 8 a 6 e que não tem nada de errado com isso, mas para mim naquele momento não estava fazendo sentido. E aí eu chego num lugar que eu começo a conversar com gente, conhecer gente do mundo inteiro, começo a aprender uma língua diferente né, e coisas vinculadas à espiritualidade, que era assim a minha busca de sempre, né? Quem sou eu e o que é essa vida, o que é essa vida de fato, assim, o que está por trás, né, desse caminho de vida material que a gente tem. Então foi uma Você está descoberta. falando isso, me vendo muito a palavra assim, medo, né? Todos nós, né, temos um medo muito grande desse desconhecido, desse novo, né, disso, né, que a vida vai conduzindo a gente, colocando, né, a gente em determinados caminhos aí que a gente às vezes não entende, né? Mas tanto vem essas duas palavras, é o medo e o desapego, né? Porque o medo faz com que a gente apegue, né? E aí eu vejo você ali nessa janelinha ali, né? Olhando para o mundo lá fora, né? Se sentindo esse passarinho preso dentro da gaiola, né? E aí, como é que desapega dessa gaiola? Como é que deixa essa gaiola para trás com tudo aquilo, né? Que está ali, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do desapego, né? Porque foram 2 desapegos, né? O desapego disso, né? De ir para esse outro lugar e estar vivendo num lugar com pessoas convivendo com pessoas de mais de 40 e tantos países, né? E que assim ninguém é de todo mundo e não é de ninguém, né? Então assim é conviver com o desapego no dia a dia, né?
porque assim, tá com a mochila nas costas e essa mochila aí, e caminhando com essa mochila, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque assim, nós somos muito apegados, né? Justamente por causa dessa insegurança, né? Desse novo, né? Então é mais fácil ficar dentro dessa caixinha, apesar às vezes de todas as dores, né? De ficar dentro dessa caixinha, do que correr riscos, né? De fato, é um caminho, assim, é um salto interno, né? Aquela coisa de dar aquele clique e falar, cara, tudo que eu tenho hoje, que é de material, ou que não desvalorizando isso, mas assim, isso não é tão importante quanto eu seguir o meu caminho de alma. Porque quando a gente segue o caminho de alma, traz uma leveza e uma vida dentro da gente que a gente pode conquistar tudo, né? Então, é um desapego de algumas coisas, mas ao mesmo tempo é uma conexão, é pegar um fio da meada para outras coisas que virão e que tudo é possível. Então, e para mim, assim, essa experiência, depois que eu fiquei lá um tempo, eu voltei, me preparei para voltar para morar lá, e eu fiquei morando 6 anos na Índia. E assim, as experiências que eu tive lá, e aí eu vim de meu carro, era uma vida simplérrima, simplérrima, assim. Era uma comunidade que visava a união humana, sem vínculo religioso, sem preocupação com credo, língua, nada disso. A gente queria assim, a vibe lá era assim, quem sou eu? Qual que é meu dom e talento? O que faz sentido para mim? Quem sou eu como ser humano? Né? Que ser humano que é esse? E a ideia de contribuir. Se eu sou uma professora de yoga, eu vou contribuir com isso para a comunidade. E se o outro é dentista, vai contribuir com o trabalho dele para a comunidade. E a gente não visa o valor financeiro ali, a gente visa o aprendizado. É claro que tinha, né, não dá para explicar como é que funcionava, mas assim, não faltava nada, mas ao mesmo tempo era tudo muito simples. Né? Era a essência de tudo que estava ali. Então, e assim, esses 6 anos que eu fiquei lá, o ganho que eu tive de aprendizado, de experiências, é incalculável em valor monetário, é incalculável nesse valor material que a gente às vezes se apega tanto, né? E aí a gente pode dar um salto para outro espaço de alguma forma, e cada um dentro do seu processo, cada um dentro do seu caminho. Para mim foi para a Índia, porque isso fez sentido para minha alma, mas não quer dizer que vai fazer sentido para todo mundo, e não quer dizer que a gente tem que buscar o nosso caminho espiritual indo para algum lugar fora. O caminho é de dentro para fora, né? É de dentro, cada um encontrar o seu fio. O meu fio da meada foi encontrado no yoga e depois foi encontrado na Índia, e aí eu continuo nesse processo, né, de encontrar. Mas assim, as E a gente ouve experiências. muitas pessoas falando, né, que assim, eu vou para Compostela para me encontrar, vou fazer o caminho de não sei o que para me encontrar, né? E não é por aí, né? É, é isso que você está falando. O seu foi esse, né? Uhum. O Mas meu, de cada um é cada um, né? cada um é cada um. E às vezes não tem que, como se diz, mudar tudo, a vida, largar tudo, largar o trabalho. Não é isso, não é isso. Isso foi a minha história. O importante é assim, a cada um dentro do seu caminhar, né? Dentro dos seus sapatos, que só a gente sabe, né? Como é que é a nossa caminhada dentro do sapato que a gente tem. Ver o que eu posso fazer para me encontrar mais comigo mesmo. Porque às vezes a gente tem uma referência tão externa, e eu vi assim, e lá na Índia eu viajei para outros países, e tudo assim, com umas experiências que foram acontecendo, eu ganhar um curso de scholarship numa escola americana, e aí fui para a França, enfim, as coisas foram aparecendo e foram me trazendo aprendizados assim, que foram me trazendo isso assim de cara, tá tudo aí, né? Tá tudo aí. É pegar esse fio da meada interno do que faz sentido, e aí vai debulhando isso assim, cada um encontrando esse caminho assim. E para mim aquela expansão foi o que fez sentido, porque eu me senti naquela gaiola, né? Não era eu, não era eu. E aí
as coisas vão acontecendo, assim. Hoje eu tenho tanta confiança nesse fluir, nesse fluxo da vida, e essa confiança, assim, de que nada me falta, porque tudo que eu preciso está vindo o tempo inteiro para mim, porque eu estou me colocando disponível para a minha vida também. É um eterno movimento, é um eterno bate-bola com a vida. Eu faço um movimento, a vida me dá uma resposta. Eu faço um movimento, a vida me dá uma resposta. E a gente vai se descobrindo nessa caminhada. É uma caminhada de autodescoberta. O que eu acho que é delicado e é perigoso é, às vezes, a gente se colocar, a gente deixar uma referência externa atropelar a gente. E essa experiência nessa comunidade em Auroville é exatamente o oposto. Né? Era descobrir de dentro o que eu tenho aqui que eu posso contribuir com o externo. Né? E não deixar o externo me colocar dentro de uma caixinha, porque aquilo é o legalzinho, o bom de fazer, e nem todo mundo faz igual. Mas é esse movimento, né, de dentro para fora, sem deixar de reconhecer que a gente tá em comunidade, a gente está numa sociedade, a gente tem o tempo inteiro esse relacionamento com o externo, com o entorno, com o outro. Mas perder essa referência de dentro, assim, é muito sofrido, né? E às vezes perder essa referência, assim, ao longo de uma jornada de vida, assim, é uma jornada de vida que vai ficando muito sem sal, sem gás, sem vida, porque perdeu-se algo, assim. E aí é cada um olhar. Perdeu-se algo porque se conectou muito com aquilo que é externo, né? Com aquilo que é passado, aquilo que é exigido da gente, né? Exigido, né? Externamente. Tudo tem que ser assim, tem que ser assado, tem que seguir esse modelo, tem que fazer isso, né? Que são esses valores, né? Que são incutidos aí e que limitam, né? E trancam a gente dentro dessas gaiolas aí, né? E a gente vai tentando encaixar tanto, que às vezes a gente, quem sou eu, né, de fato? E aí, o que eu realmente quero? O que eu realmente gosto? Porque é entrar em um sistema. E eu lembro que numa dessas viagens, uma coisa que me impactou, assim, eu fui numa escola montessoriana nos Estados Unidos fazer um estágio. E aí tinha os encontros. Eu fiquei numa turma uma vez que era aqueles menininhos de 5 anos, assim, que era jardim de infância. E eu lembro que tinha umas dinâmicas de ensinar as crianças a se comunicarem e a se expressarem. Então, ficava todo mundo sentadinho, bonitinho, e aí tinha o dia que eles iam trazer uma coisa para eles compartilharem com a turma. E aí eles traziam, e aí levantavam, ia lá no centro do círculo. Hoje eu trouxe o meu ursinho, porque eu sinto assim, sinto assado. E falava o que sente, se expressava. E era um aprendizado de ser quem se é, já daquela idade, e de falar o que sente. Então eu fiquei assim, gente, que maravilhoso isso. Se a gente aprendesse isso desde pequeno, tivesse esse espaço para a gente não, né, em vez de ser colocado numa caixinha, a gente deixar isso que a gente tem dentro ser explorado para a gente ver qual que espaço que eu ocupo. E aí, dessas... É interessante assim, quando você fala disso, né? Porque a criança tem disso, né? Então, até os 7 anos a gente mantém isso, né? Depois a gente já entra para essas regras, né? Do pode e não pode, e a gente vai perdendo isso, né? Como é que eu entro numa roda e falo do meu ursinho? Como é que eu entro numa roda e falo do meu sentimento, né? Sem porque a gente quer ser, ser amado, né? esse medo de ser julgado ou não, né? Não importa o que o outro vai pensar, né? Mas eu estou me expressando, eu estou sendo quem eu sou, né? Porque a gente tem medo de não ser aceito, não ser amado, né? Esse foi uma coisa que eu percebi, assim, conversando com pessoas de várias partes do mundo, me comunicando nessa conexão humana com outras pessoas. Eu percebi que todo mundo é igual. Independente de ser um cara riquíssimo, falar, sei lá, morar na Suíça, morar no Brasil, morar na África, ser humano igual, todo mundo igual. Tem as suas dificuldades, seus problemas, seus desafios, as coisas que são os dons, os talentos, quer ser amado, quer ser aceito. Tudo igual, né? Só muda o endereço, muda a história, a caminhada, o que aconteceu, mas tudo igual. Então essa percepção assim de que isso, assim, a gente tá aqui um pouco para isso, para se descobrir. E para se descobrir a gente tem que experimentar.
E aí a vida é tão doida que eu vou, quando eu estava em Auroville, o lugar que eu vou cair é numa escola, que era a escola mais alternativa, uma escola independente que se fala. Era uma escola mais alternativa da cidade, da comunidade, e que recebia as pessoas que iam para ficar lá para fazer trabalho voluntário e tal, os filhos dessas pessoas. E era uma escola que buscava o quê? Que tinha, porque a outra escola seguia um protocolo, tinha um currículo bonitinho, mais ou menos como a escola que a gente tem aqui, né, lá fora. Mas essa escola que eu trabalhei era uma escola que dava um espaço para a criança se descobrir. Então, a gente tinha aluno na nossa turma, eu era assistente da professora, a gente tinha aluno que era o menino, ele tinha 7 anos, era um gênio na música. Ele tocava a tábua, assim, na hora que ele tocava, a escola inteira parava para escutar. E aí pergunta se a gente forçava ele a ficar o dia inteiro no inglês e na matemática. Não. Ele tinha o tempo que ele queria para ele expressar aquilo ali. É claro que ele tinha que lidar com as outras matérias, né, disciplinas, porque aquilo ali é um pouco a base para ele funcionar também lá fora. Mas assim, tinha esse espaço para ele se descobrir, sem virar para ele e falar assim, olha, isso aqui vai te dar dinheiro, isso aqui não é legal, isso aqui não é bom. Não tinha esse julgamento, né? E essa escola formal que a gente conhece aqui era totalmente diferente, assim, né? Era uma escola que a gente saía para fazer saída de campo, explorar a natureza, enfim. Eu falo que assim é outro chip. A gente, esse período que eu estava lá e conviver com os indianos, eles têm outro chip. Assim, né? A gente, Oriente e Ocidente, eu acho que são assim, se complementam. E tinham coisas da mesma forma, e eu morro de rir, porque às vezes eu vejo coisas da Índia falando assim, ah, é porque a Índia é assim, assim, assado. Eu falo, nossa, não dá para definir a Índia, gente. É tão complexo, cada estado fala uma língua diferente, cada estado come uma comida diferente. Então, assim, é uma forma tão diferente de viver que a gente, com a nossa lente, né, com a nossa cultura, que é diferente da de lá, a gente olha e traz um tanto de julgamento. E eles também, eles olham pra gente, eles ficam assustadíssimos que a gente casa e separa. Assustadíssimos que a gente faz sexo antes de casar. Eles ficam assim, como assim? E a gente olha pra eles que é casamento arranjado, né, que hoje não é muito mais, mas assim, enfim, a gente acha estranhíssimo também. Mas assim, são culturas diferentes, não é certo ou errado, bom ou ruim, são só diferentes. Cada um nasce, né, e a gente vai tendo... Experiências diferentes, né? E É, não é à toa, porque nasce na Índia, ou nasce aqui, ou nasce no Japão, né? Então, é, tem um objetivo, isso, né? Cada um precisa viver determinada experiência, né? é muito interessante, assim. E lá, assim, me deu uma sensação de amplitude, assim, indo para lá me fez criar espaços internos meus, assim, infinita, né? Porque era uma sensação de me descobrir em várias áreas e tal. Então eu sinto que eu ampliei muito em alguns aspectos internos meus nesse meu processo nessa minha caminhada, né, de busca de mim mesma. E E eu como achava que que eu ia ficar foi lá pro para resto da você? vida. Pois é, e como que foi para você retornar para cá com essa nova consciência? Né? Porque enquanto você estava aqui com esse desconforto todo, né? Estou no lugar errado, estou fazendo as coisas que não estão me acrescentando e tal, né? Tão incômodo. Mas quando vai lá e descobre isso e volta para esse lugar aqui, né? De origem, como é que foi isso? Se redescobrir novamente aqui, né? Então, a gente vai percebendo, assim, eu fui percebendo que estava fechando um ciclo lá, assim. Era como se o que eu tinha que aprender nessa experiência estava fechando um pouco esse ciclo. E aí eu voltei, e aí foi outro boom de adaptação, né? Porque aí eu voltei, e eu lembro que antes de voltar eu comecei a me envolver muito com processos de terapias de cura, estudar sobre energia, sobre, né, todo esse processo que lá eu fiz um, eu fiz um curso com um xamã lá antes de voltar, que foi assim, virou a chave também. E tudo para me preparar para a volta, né? A vida vai colocando as experiências que a gente precisa de novo. Depois, olhando para trás, eu vou vendo que, nossa, assim,
A vida é uma jornada muito bonita quando a gente está nesse fluxo de entrega, né? De observar o que é que faz sentido para mim. E aí eu lembro que eu voltei assim um pouco meio que de novo, né? Eu sei que é isso que eu tenho que fazer agora, mas eu não sei qual que é o próximo passo. E aí não tinha um Para onde que puto eu vou? que... Hã? Pra onde que eu Para vou? onde que eu vou? É. Aí, assim, não tinha um puto no bolso, né? Porque, assim, lá era uma vida que era uma vida muito simples. Eu tinha gastado o que eu tinha quando eu fui, porque no primeiro ano a gente tinha que se suportar financeiramente lá. Enfim, e aí eu lembro que eu voltei, e aí, de novo, assim, era um estranhamento, porque era como se tivesse que entrar numa outra forma de novo de funcionar, né? Só No que outro deserto. E aí, só eu tinha me ampliado muito internamente, e aí e agora, o que eu faço? Então, a primeira coisa é yoga, né? Vamos retomar o yoga, vamos ver para onde que vai. E aí as coisas foram assim, se assentando de novo. Eu lembro que eu voltei também muito com essa sensação assim de retomar esse vínculo com os meus pais, de estar mais próximo deles. Então isso fazia muito sentido para mim. E, e foi indo assim, eu ainda ficava muito conectada com lá. Eu sentia que eu ficava meio lá, meio cá. Eu acho que eu levei um ano para aterrissar. Eu levei um ano para agora eu tô aqui. Agora o que eu faço? E e é muito doido, porque assim, lá, essa experiência de ter pouca coisa, essa experiência da simplicidade, as pessoas, os indianos, né, na cidade que a gente ficava tinha muito estrangeiro, em Auroville mesmo, mas tinha as vilas indianas, né, nas proximidades, a gente convivia com indiano, eu trabalhava com indiano na escola, e aí a gente via muita pobreza, assim, as indianas que trabalhavam nas casas das pessoas que moravam na comunidade, terminavam o trabalho, era como se fossem diaristas, né? Terminavam o trabalho todas de bicicleta e aí iam para a floresta, porque lá tinha uma grande floresta, assim, era no meio de uma área de muita árvore, iam para a floresta pegar a lenha. Terminavam o dia de trabalho, pegavam a lenha, enchia, colocava aquela trouxa de lenha na bicicleta, amarrava e voltava para casa para cozinhar, usar aquela lenha para cozinhar. Água, né? Não tinha, as pessoas da vila não tinham água potável, né? Lá na Índia não tem sistema de esgoto e tal como a gente tem aqui. Então não tem banheiro. Então assim, ao mesmo tempo que foi muito natural para mim essa simplicidade, foi também uma outra realidade, né? E aí eu lembro que eu voltei e aí eu ficava super preocupada com a água. Sabe aquela coisa de você abrir a torneira para limpar a pia, você termina de lavar a louça, e aí você vai limpar a pia, deixa a torneira aberta para poder jogar água na pia. E eu lembro que eu pegava um copinho, enchia um copinho de água, desligava a torneira e jogava água na pia e limpava a pia para economizar água. Porque eu tava com uma percepção de, gente, o povo usa água para lavar o passeio. Pelo amor de Deus, tem gente carregando água na cabeça, porque não tem água para beber. Mas assim, a gente vai adequando de novo a essa nova realidade, né? E vai encaixando de novo, assim. Mas amplia um Mas pouco a e nossa como que visão. foi voltar à vida, né? À vida no sentido assim dos relacionamentos e tal, com essa nova percepção, porque as pessoas ficaram aqui, né? As pessoas né? Do seu círculo familiar, dos amigos e tal, elas continuavam do mesmo jeito, evoluindo, né? De acordo com a história delas, as experiências delas, mas assim vivendo, né? Dentro daquela experiência que você vivia anteriormente, né? Como é que foi adaptar a isso novamente? Então, eu acho que eu voltei um pouco inadaptada, né? Porque eu lembro que eu ainda estava muito naquele plano, assim, da espiritualidade, aquela coisa, porque lá em Auroville a experiência era material, mas é como se a gente, através da vida espiritual, a gente vivesse a vida material. E aí aqui é um pouco o contrário. A gente vive a vida material e a gente tenta ter algumas visões da espiritualidade, dessa outra coisa que é um pouco em outro nível, né? Dessa matéria de comer, dormir, ganhar grana todo dia e tal.
E a Então, gente era acha outra, que não era outra combina, forma. né, espiritualidade com a parte material, né? É como se você espiritualizar, você tem que abrir mão da matéria, né? E É, espiritualidade é justamente ao contrário, porque assim, não, é, né? Essa conexão com o divino, com Deus, e Deus não quer o povo pobre, né? Então, assim, quer que você viva plenamente a sua experiência. E viver plenamente a experiência é ter prosperidade na vida, né? Não é é, pobreza, né? e essa visão de que, assim, primeiro de que não tem julgamento, né, do que é certo ou errado, bom ou ruim, tem de coisas diferentes, experiências diferentes. E esse eterno conflito que a gente fica, né, a gente às vezes acha que viver na matéria, e aí a gente desconecta do espírito, da vida espiritual, desse tempo para a gente mesmo, dessa nossa conexão espiritual, né? E falando de conexão mesmo espiritual, e às vezes a pessoa pode ter a conexão dentro da religiosidade dela, né? Cada um dentro da sua opção religiosa, mas a espiritualidade com uma visão mais ampla, e aí a gente tem esse conflito, né? Ou é só matéria, ou é só espírito. Eu brinco que tem esse estereótipo de quem trabalha com yoga, que é zen, que aí tá só dentro da espiritualidade, Não né? tem problema na vida, Tem problema na vida, tá sempre e calmo, não tem raiva, e não não tem, briga. não fala palavrão. E não é assim, né? Então, assim, a gente é tudo igual. E eu vivi muito esse conflito. Na verdade, esse é um eixo de aprendizado para mim que eu acho que é o maior aprendizado que eu tive, assim, porque na minha adolescência e antes, por causa dessa minha busca tão profunda né, da minha essência, do meu eu, da minha espiritualidade, de quem sou a minha tendência era negar o mundo. Então, assim, eu julgava, né? Não pode fumar. Então, tudo era meio que. Na adolescência, eu não me interessava por festa, boate. Nossa, que energia pesada, esse povo tudo fumando, bebendo. Então, assim, a gente julga e coloca aquilo na caixinha do cara. Não é isso, tá tudo errado, esse povo tá tudo perdido Pena, mesmo. né? Que pena, tá? E aí, quando a gente começa a perceber que, assim, bom, a vida espiritual não existe, né, essa diferença. Tudo é divino, né? Inclusive as coisas mundanas e a busca também do espírito. E aí essa eterna busca de um equilíbrio, né, das duas coisas. Como é que eu vivo essa vida material sem perder a minha conexão com o meu divino, com a minha vida espiritual? Que foi, meu amor? O feijãozinho tá aqui, acho. E aí, eu acho que o maior gancho de Falar aprendizado. também. Hã? Ele quer falar Ele também. quer falar também. E aí ele fica resmungando. Então, o maior aprendizado foi esse, assim, essa minha busca da espiritualidade, dessas coisas do espírito, me distanciaram da matéria lá atrás, na minha jornada. E aí eu precisei me distanciar tanto e julgar aquilo para eu aprender que aquilo também é divino. Né? E aí, depois de velha, que eu fui me permitir fazer determinadas coisas que eu não me permitia antes, porque eu julgava. E então hoje eu vejo que assim, não tem certo e errado de verdade. A gente ainda julga porque a gente vive muito na mente, né? A gente é muito mental e a mente é julgadora, ela é dualista. É certo ou errado, bom ou ruim. A forma da gente entender o mundo através da mente é esse. Mas se a gente for sair um pouco desse espaço e se conectar com outro espaço que é interno, a gente consegue dar uma desligada desse julgamento, ou pelo menos observar que a gente está julgando para identificar que a gente está julgando, né? Porque matéria e espírito estão o tempo inteiro entrelaçados. Toda a experiência que a gente tem na matéria, ela tem uma conexão dentro do nível mais sutil do nosso ser, do nosso nível espiritual, né? Da nossa jornada interna. Nem que seja para a gente aprender que não é aquilo que a gente quer. E aí eu penso muito assim hoje, que assim, dessa importância da gente pegar o fio da meada interno, para a gente começar a separar o joio do trigo dentro da gente,
para ver o que realmente faz sentido ali para mim. E às vezes o que faz sentido para mim não faz sentido nenhum para o outro, né? Eu olho e às vezes assim, o que eu cresço alguma coisa que eu preciso avançar dentro de mim, no meu processo de crescimento, é uma coisa que para outra pessoa ela faz num sopro. E para mim eu estou ali pelejando com aquilo, e vice-versa. Então, a gente vai abrindo mais espaço, eu acho que vai ficando, em alguma parte dentro da gente, vai ficando mais amplo, vai cabendo mais coisas, assim, né? Não tem mais, isso aqui é preto, isso aqui é branco. Não. É tudo junto e misturado o tempo inteiro. E aí cada um que vai escolhendo as suas experiências e observando que essas experiências estão trazendo algum crescimento pessoal, né? Algum avanço pessoal. Bacana. E eu ia até pedir para você para falar assim, qual foi o seu maior aprendizado na Índia e no Brasil? E eu acho, quando você retorna, né, para o Brasil, mas eu acho que é isso que você colocou, né, de que assim, aqui você estava vivendo uma experiência muito da matéria, né, e com um incômodo muito grande. Você vai para lá, você vive essa experiência da matéria e do espírito junto, com o desapego, né? Desapegando de tudo, né? E aí retorna com uma outra visão, né? Uma outra visão de vida, né? Mas que é uma coisa assim que foi aprendido, né? Mas que precisa ser aplicado na vida, né? Então, assim, não é que você aprendeu e acabou, que agora você não julga nunca mais. Não, né? Você está aqui vivendo uma experiência humana, né? E como um ser imperfeito que está buscando, né? Essa expansão de consciência e ser um ser melhor e cumprir com o projeto divino, né? Com o projeto da sua alma. Projeto Né? da minha alma. Tá finalizando aqui, Adriana, porque senão aí depois acaba, né? Eu queria que você deixasse, assim, ou uma frase, né? Além desse grande aprendizado que você passou aqui para a gente, né? Dessa questão da matéria e espírito, que eles andam junto, né? E que a evolução do espírito só se faz sem julgamento, né? Com julgamento não existe essa evolução, não do espírito, né? Porque o espírito já está evoluído, né? Nós aqui, como seres humanos, é que temos que evoluir, né? Então, esse caminho da espiritualidade, ele só se faz sem julgamento, né? Então, você já deixou um grande aprendizado aqui para a gente, né? Mas eu queria que você deixasse uma frase ou um outro aprendizado para a gente, né? E passasse para a gente também o seu endereço do Instagram, porque lá tem muita coisa bacana, né? Para as pessoas conhecerem um pouco mais de você, conhecer do seu trabalho, né? Suas postagens são muito, muito bacanas, muito profundas, né? E é isso aí. Então, o aprendizado, eu acho que é esse e continua, né? É um aprendizado que não termina, assim. Desse viver a matéria, buscar viver o divino também dentro da matéria. E esse caminho, assim, de o tempo inteiro estar em movimento. Eu acho que isso é uma coisa que hoje eu tenho tanta certeza, assim, quando a gente está atravessando o deserto, né, e tá tudo esquisito, seco, e a gente não está muito, assim, vendo sentido, luzinha no fim do túnel, continuar movimentando. Eu acho que a vida é movimento. Esse movimento de busca de si mesmo o tempo inteiro. Então, assim, busca fazer algo novo, fazer algo diferente, porque a gente faz o movimento e a vida dá um retorno desse movimento, é um bate-bola com a vida. E quando a gente faz esse movimento, alguma coisa muda, que seja mínima e que seja interna, mas alguma coisa muda. Até que a gente faz um movimento, outro movimento, as coisas vão aparecendo para a gente realmente virar a chave, de alguma forma, dentro do nosso processo. Cada um que sabe, né, qual que é essa mudança de chave aí, para estar mais em paz consigo mesmo, porque eu lembro que o que eu queria muito era paz. Assim, era um desconforto muito grande internamente, assim, de
Não é isso, pô, eu posso ter dinheiro, mas não é isso, eu posso ter carro, mas não é isso, meu casamento tá bem, é um cara bacana, mas não é isso, né? Então, assim, a gente vai vendo que assim, é o movimento que faz a mudança. E cada um que sabe do movimento. E às vezes, quando a gente não dá conta de fazer o movimento, né, a gente pede ajuda. Pede alguém para ajudar a gente a encontrar essa força de fazer o movimento. E a gente talvez precisa de ajuda por um tempo, mas sabendo que sempre a caminhada é nossa. A caminhada é única, né? Porque por mais que o outro possa nos ajudar, como hoje eu trabalhando como terapeuta integrativa, eu ajudo as pessoas a encontrar o caminho delas, mas com muita humildade, assim, com muita percepção de que o caminho é delas, né? A gente ajuda a ajustar um pouco a lupa, a cuidar um pouquinho do corpo que ficou adoecido por algum processo interno, mas o caminho é de cada um, né? O caminho. E a gente está aqui para aprender, para crescer, como dentro do nosso caminho de alma, né? Quais são os dons, os talentos que eu tenho? Como é que eu posso me sentir mais confortável aqui nesse mundo da matéria? E a gente só fica confortável quando a gente olha para dentro e pega o fio da meada de dentro. Porque se a nossa referência for fora, a gente fica desconfortável mesmo, né? Uhum. E se perde aí, né? Perde o fio da meada mesmo, né? É. E às vezes a E é gente vai bacana longe, você falar né? do ser o terapeuta, né? Porque assim, o fato de ser terapeuta não quer dizer que você está resolvido, né? Que acabou, está pronto, você está pronto, né? É, Não, você caminha ao lado, né, da pessoa que está com você e assim, nós vamos nos curando, né? Nós vamos nos equilibrando ali, né? Porque a gente sempre, está aprendendo o tempo o tempo inteiro, inteiro. E a gente né? vai descascando cebola. Os Quantas meus vezes você desafios hoje. faz quantas vezes a gente faz uma intervenção para a pessoa, né? E a gente está ouvindo aquilo que está falando, ó, você também, né? Ah, Porque nossa, isso a gente que serve é para a terapeuta nossa sabe vida. que cada pessoa que chega pra gente, assim, tem um pedacinho nosso ali para ser trabalhado também, né? E a gente vai, eu falo que a gente vai descascando cebola, porque as dificuldades que eu tinha lá atrás, aquela Adriana insegura, tímida, né, confusa, com medo de tudo, assim, sem saber o que que era, o que que queria, se sentindo tão inadequada nesse mundo, essa Adriana não existe mais, né? Eu tô tão fortalecida no meu caminho, mas eu tenho outros desafios. Então eu estou descascando essa cebola assim no nível. Hoje eu estou num nível mais profundo, eu estou num outro degrau de autoconhecimento, né, de busca de quem sou eu, o que eu preciso trabalhar aqui. Mas é o processo da vida mesmo. E eu acho que é isso que deixa a vida. Viver dá trabalho, né? E é o Hã? tempo todo é um trabalho sobre si mesmo, né? Viver dá trabalho, né? Porque é um trabalho sobre si mesmo o tempo todo, O tempo né? todo. Adriana, deixa o seu arroba aí. É @essência.equilíbrio do ser. Aí eu voltei com esse negócio eu conectei tanto com essa coisa da essência, né? Qual que é a nossa essência? O que, que a gente realmente tem dentro que faz sentido, né, para a alma? E aí essa palavra essência me toca muito. E eu acho que a gente encontrando essa nossa essência, né, que é uma busca, eu acho que dessa da jornada da vida, a gente encontra um certo equilíbrio. Lembrando que o equilíbrio é dinâmico, né? Aquele equilíbrio flat, que tá tudo cor-de-rosa e a vida tá cor-de-rosa, não. A gente vai sempre ter algum desafio, né, alguma questão para lidar. O equilíbrio, ele vem, é o tal, né? Uhum, pois é. Adriana, eu queria te agradecer muito. Foi muito bacana, né? Esse bate-papo, né? A coisa fluiu, né? E aquilo, né? Falar com a alma, né? É ir para a roda, como aquele menininho, pegar o ursinho, né? É, E falar da gente, né? é, É isso, né? É se abrir sem medo, e é isso aí, né? Então, assim, não importa, né? O que que o outro, qual que é a imagem que o outro vai criar da gente, né? O que importa é a gente ser aquilo que é e estar alinhado com a nossa verdade, né? Com é. a nossa verdade. É não querer ser aquilo que o outro quer ou que o mundo quer que a gente seja para se sentir pertencente, né? É, porque o preço é muito caro.
e a gente chega num ponto que aí é como se a gente vai metade do caminho nessa direção para chegar num ponto e falar, pô, não é essa direção. E aí começa a voltar. Então, quanto antes a gente ajustar essa bússola, né, melhor para a gente. É menos sofrimento, é menos deserto, para chegar no oásis desse processo de mais equilíbrio, mais paz interna, dentro de todos os desafios, ter paz, né, e saber que é o processo da vida, de aprendizado mesmo. Eu que agradeço, Lisana. Sempre um prazer abrir aí essa série de nossos caminhos que você está fazendo. Vou continuar, né, assistir as próximas entrevistas Que aí, bom. as conversas. Para continuar aprendendo, né? Cada um com cada um, né? Nossa, eu trago muito isso de honrar a história de cada um, porque é muito bonito, né? Até dentro da dor, a gente vê a beleza da jornada de cada um. Isso, né? E é ver a experiência de cada um, aquilo que eu falei no início, né? É, com, com muito respeito, né? Com muito respeito, porque assim é sagrado, né? E a vida nos foi dada, né? E a gente tem que honrar essa vida, né? E viver da melhor forma possível, do jeito que a gente dá conta, né? Do jeito que dá Cada um conta. faz o melhor que pode, mas hoje eu sinto de fato, assim, internamente essa sensação de honrar a vida e de me colocar disponível para a vida, para ser um instrumento, para me encontrar, para estar a serviço de algo maior, do bem maior, que cada um tem o seu contribuir no mundo, né? O meu é diferente dos outros e o dos outros é diferente do meu e todo mundo é importante, todo mundo tem o mesmo grau de importância para contribuir com tudo. E a gente não pode esquecer disso, né? Que nós estamos aqui para servir, para contribuir, né? Eu todos os dias pela manhã, quando eu abro os olhos, né? A primeira oração que eu faço é essa, né? Como contribuir no dia de hoje para um bem maior, né? Porque senão eu posso pedir para contribuir do meu jeito, né? E nem sempre é do meu jeito, né? Porque se for do meu jeito, é o jeito do meu ego, né? É, Isso pode não ser para um bem maior, né? Então, é, estar a serviço disso, né? Estar a serviço para um bem maior, né? Aquilo que vai fazer bem, né? Para as outras pessoas. E eu espero que essas lives, né? Elas sigam esse caminho aí, de que às vezes uma palavra, uma frase que foi dita aqui, né? Sirva para alguém para poder, não sei, acender a luz, né? Como eu falei no início do filme, né? Bagdá Café, que assim, foi uma luzona, né, um holofote que acendeu na minha vida, que assim, foi uma transformação imensa a partir desse filme, né, de assistir, né, a dor dessas mulheres e como que elas se transformaram, né. E aí eu vi que assim, putz, elas são capazes de fazer isso, essa atravessou o deserto segurando uma mala na mão, esse calor todo, né? Eu não é. preciso chegar tanto, né? É bem menos, né? E aí sai desse lugar aí de vítima, sai desse lugar aí e faça alguma coisa, né? E eu acho que é isso. Então, assim, é Movimenta, né? crescer, Porque nós às vezes crescemos mesmo. e movimenta, É. porque às vezes a gente não sabe do quanto a gente é capaz. A gente só descobre fazendo, porque amplia, Uhum. né? A descoberta de si mesmo é isso. É isso aí. Bom, eles deram mais uns minutinhos aí pra gente aí, né? Mas e eu não sei nem como que encerra isso aqui. Tem um xizinho lá em cima. Ah, já vi. Ah, a luz. A gente vai aprendendo, eu também tô assim, os desafios digitais, mundo digital. Pois é, isso ainda é um grande desafio. Não, nem fala, meu sofrimento, a gente é muita matéria. Bom, eu vou tentar agora deixar gravado no IGTV, tá? E aí só gostaria de lembrar as pessoas que segunda-feira, a partir de segunda, volta a programação normal, e aí a gente tem às 20h06 com Rodrigo Dobner, né? E aí vocês vão ver também, né? Outra alma, né? Rodrigo, Muito iluminada, né? A alma da Adriana também. o Rodrigo é professor de yoga também, Lisana?
ele dá aula de yoga também, mas ele ultimamente está trabalhando muito com a microfisioterapia, né? Ah, interessante. Uhum. Ele trabalha com Theta Healing, com a meditação consciente, né? Uhum. Ele Massa deve falar um demais. pouquinho sobre meditação, renascimento, são essas técnicas aí que ele trabalha, né? Uhum. Que bom. Bom, então, Adriana, Tá. um beijo grande, Beijo. né? Gratidão, Obrigada. gratidão e muita luz aí no seu caminho, né? Obrigada, Elisandra. E eu acho que a gente vai pensar muito a respeito desse aprendizado aí, né? Do É, não julgamento. obrigada. Tem nem como te agradecer e honrando a história de cada um que esteve aqui presente, cada um que vai assistir essa live depois e né, que vai sentir, tocar em alguma coisa internamente. A gente segue junto, né? Nessa experiência humana. Beijo. Isso. Um beijo. Tchau, gente. E Tchau. gratidão pela participação de todos. Tchau.